Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria que nós damos início à segunda noite de palestras do 11º Simpósio de Ciências Aplicadas aqui do AFAIP. Já de início eu gostaria de agradecer a professora Geise por ter aceito o nosso convite. Também agradeço a professora Sandra por todo o auxílio para o desenvolvimento do evento. Então hoje nós teremos a palestra com o tema de edifícios culturais e a malha urbana. Eu estou com uma colinha aqui, tá, professora, do seu currículo. É um breve resumo, mas eu acho que é importante para os alunos conhecerem um pouquinho a sua história. Então a professora Geise é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Unesp, é mestre em Engenharia Civil na área de Arquitetura e Construção pela Unicamp, é doutora em Planejamento Urbano e Regional pela Universidade de São Paulo, além de ter mais de 10 anos de experiência como pesquisadora e docente na área de teoria do urbanismo, planejamento urbano e regional e técnicas de análise do espaço urbano. Ou seja, é uma experiência assim, vasta, numa área extremamente importante para nós arquitetos e urbanistas. É importante que não esqueçamos que nós temos o título de urbanista. Antes de eu passar a palavra à professora Geise, gostaria de dar um recado a todos os alunos que estão aqui na nossa palestra, que o link com um formulário para que vocês preencham para a chamada vai ser postado no final da palestra no chat aqui do Meet. Então, professora, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu passo a palavra para a senhora. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Sandra, pelo convite. Eu vou, então, aqui apresentar minha tela, tá? Vocês estão conseguindo ver? Tá tudo certinho? Sim, professora. Então tá bom. Primeiramente, né, boa noite para todos. Eu sei como é difícil aí ficar numa sexta-feira, né, escutando. Espero que o assunto de hoje vocês gostem, né, traga algum complemento aí para os estudos, né, de vocês. Eu vou falar então um pouquinho sobre edifícios culturais e a malha urbana, mas essa malha urbana eu vou trazer num sentido mais, numa escala um pouco maior, né, porque eu vou trabalhar com vocês essa questão do planejamento estratégico e dessa relação de competição mundial e por que das inserções, né, desses edifícios culturais e também de algumas problemáticas que ocorrem quando o planejamento estratégico ele não funciona de uma maneira adequada. Vamos lá, então. Para começar, eu queria conceitualizar um pouco essa relação, né, de a cidade como mercadoria, que seria, hoje em dia, o que acontece muitas vezes com as cidades. Então, quando a gente tinha lá na década de 1960, nós tínhamos aí o poder público, ele sendo um gerenciador da cidade, né? Ele apenas gerenciava o território, né? Ia organizando. A partir da década de 1980, né, nós temos aí uma mudança, né, nessa relação. E aí ele começa a ser um gestor empresarial. Quando a gente fala que começa a ter essa relação empresarial, ele vai utilizar de métodos, né? O próprio gestor mesmo dessa cidade, ele vai começar a usar métodos de uma empresa, tá? Então, por isso que a gente começa a falar que a cidade, ela começa a virar uma mercadoria, porque ele vai usar da divulgação, do marketing, para fazer essa competição entre as cidades. Coloquei aqui uma citação de Ferreira para vocês. Ele fala, né, no livro dele, um livro super interessante também para quem gosta desse assunto, chama Cidade Intencional. Ele fala: como que para fazer jus à vocação liberal
e competitiva que as cidades supostamente passaram a ter. Então, nesse momento que a gente tem essa mudança de paradigma, onde nós temos então a cidade nesse planejamento mais empresarial, vocês têm que imaginar que se a cidade ela começa a ser pensada como mercadoria, o mercado a gente precisa vender. E como que a gente vende as coisas? Né? Você precisa ter uma questão de tanto de divulgação, né, do marketing, mas também você precisa que o seu produto seja melhor do que o outro. Isso é muito importante que vocês entendam, porque eu vou mostrar que isso vai até o final da minha fala, mostrando os diversos edifícios culturais, tá? Então essa questão da competição, então do meu produto ser melhor do que o outro, vai acontecer na cidade. A cidade também vai querer ter um produto melhor do que a outra, e aí eles vão querer começar a colocar coisas na cidade, né? Grandiosas para aparecer mais, para ter o melhor edifício e também para chamar a questão do turismo, que eu vou colocar mais para frente. Então, nesse aspecto, que ele começa a vir com essa gestão empresarial, nós vamos ter então o planejamento estratégico. Ele começa na década de 90, então nós vamos ter muitos conhecidos casos na Europa, mas ele vem também aqui depois para o Brasil, tá? E no planejamento estratégico, um bracinho desse planejamento estratégico é o marketing urbano. Dentro desse marketing urbano, eu coloco isso aí já na minha pesquisa de mestrado, algumas ferramentas que são utilizadas nesse marketing. Não são ferramentas individuais, elas vão ser ferramentas que são usadas interrelacionadas. Eu tenho até, depois se alguém interessar, eu tenho algumas publicações a respeito disso. Então, quais são essas ferramentas? A arquitetura icônica. Então, o importante para você conseguir esse marketing urbano é você ter uma arquitetura que seja um ícone, porque ela vai ter que se destacar nessa competição mundial. A segunda ferramenta, eventos emblemáticos. Então, outra coisa que também se destaca, né, nessa relação mundial. Então, nesse caso, a gente tem as Olimpíadas, né? Então, aquela briga para conseguir as Olimpíadas no país, tudo isso é para quê? Que todos os olhares, né, do mundo todo, e os olhares também dos investidores, eles vão estar aí vendo onde é que esses eventos vão, as Olimpíadas, a Copa, né, esses tipos de jogos, né, que são grandiosos. E outros eventos também, exposição universal. Bom, a gente tem também as marcas. O que seriam as marcas? Nós temos as marcas do edifício. Pode ser, por exemplo, um edifício muito famoso, o Guggenheim, né? A gente vai até ver mais pra frente, mas o Guggenheim é uma marca que só de falar, olha, vai ter um Guggenheim aqui na cidade, pronto. Muitos investidores vão querer aplicar na cidade, especulação imobiliária vai acontecer maior, vai tudo começar a se mover só pela fala que é possível ver um Guggenheim na cidade. Tá? Então essa é a marca seria do edifício, mas a gente tem também a marca da intervenção. Então, por exemplo, se você fala aqui, um consultor internacional, né, muito famoso, ele vai vir para aquela cidade para fazer uma consultoria, isso também vai modificar aquela gestão daquela cidade. Né? As pessoas vão ter mais interesse naquela gestão. Os atores, né, que manipulam mesmo o espaço urbano, eles vão ficar mais atentos a isso. E a que mais chama atenção, que é a terceira marca, a gente tem 3 marcas aí. A terceira marca seria a marca do arquiteto. Por quê? Porque se você falar assim, olha, agora não temos mais Oscar Niemeyer, né? Mas quando tínhamos, vai ter um edifício do Oscar Niemeyer em tal cidade.
todo mundo já vai, nossa, já vai querer visitar, já vai querer conhecer, a cidade vai ganhar turista. Então a marca também do arquiteto, de você escolher um arquiteto para fazer algo na sua cidade, também é um marketing. Vocês vão ver que a arquitetura icônica com a marca do arquiteto, normalmente elas são colocadas juntas. Né? Se a prefeitura ela quer fazer um planejamento estratégico voltado para o marketing urbano, o que ela vai fazer? Ela vai pegar a arquitetura, um ícone, e quem ela vai pedir para fazer esse ícone? Um arquiteto muito famoso, que a gente chama que são do Star System, né? Porque eles é que chamam a atenção, então eles vão pegar, que é muito, muito criticado esse conceito, porque chamando só os arquitetos famosos, a gente perde, né, essa relação dos bons profissionais que temos no nosso território, né? Então tem essa relação de é importante essa conexão e essa articulação com outros profissionais do mundo, mas também a gente não pode só pensar que 5, 6 profissionais vão dominar aí todos os ícones arquitetônicos. E por fim, no marketing urbano, a gente usa também o discurso, slogan e logotipo, que é para chamar atenção, né? Então você vai falar que está acontecendo uma intervenção numa cidade, por exemplo, Barcelona, ela criou o slogan dela, Pós-Atiguapa. Se for nos Estados Unidos, né, tem aquele I love, que tem um coraçãozinho, né? New York. Então, assim, eles usam de logotipos, de slogan e do discurso para falar que vai ser muito bom aquela intervenção, no sentido de tentar trazer um pertencimento das pessoas. Elas pensarem que aquela intervenção vai ser muito boa antes mesmo dela acontecer, para criar toda uma conexão entre a intervenção, o discurso e o poder público. Tá? Isso falando muito rapidamente, tá, gente? Podia falar só disso, mas só para vocês entenderem o marketing. Então, quando a gente fala que a cidade ela começa a virar essa mercadoria, né, a ser vendida, e aí eu coloquei um mercado extremamente competitivo, em que outras cidades também estão à venda. Isso explicaria que o chamado marketing urbano se impunha cada vez mais como uma esfera específica e determinante do processo de planejamento e gestão das cidades. Tá? E aí, a Soares vai colocar: a cidade de mercadoria não existe fora de um sistema simbólico de significações subvertidas que se reinventam constantemente. Então é claro que nessa cidade de mercadoria, como numa mercadoria mesmo, as relações elas têm que ir se reinventando para elas acontecerem. Bom, e aí, nessa relação da cidade de mercadoria, então vocês entenderam, né, do planejamento estratégico, do marketing urbano. Junto a isso, nós temos então os grandes projetos urbanos que acontecem. E esses grandes projetos urbanos, eles até acabam chamando que seria assim uma terceira geração, né, de urbanistas que começam a fazer esses grandes projetos urbanos. Eles, na verdade, eles têm dois aí, tem muitos pesquisadores que criticam esses grandes projetos urbanos e tem também os que defendem, tá? Os críticos, eles são os pesquisadores mais famosos, então eu vou colocar para vocês algumas críticas aqui. Por exemplo, Arantes, vocês já devem ter visto, né? Arantes, Harvey, Laerte, Rodrigues, ele vai falar o seguinte: que os grandes projetos urbanos são uma estratégia de dominação levada adiante no âmbito do planejamento e das intervenções sobre o território. E são um interesse de uma minoria capaz de apropriar-se de seus resultados financeiros e de elementos obrigatórios em ações do chamado planejamento estratégico. Então vejam que eles acham que dentro, né, desse planejamento estratégico que eu expliquei para vocês, e aí as ações desse planejamento estratégico são essas relações com os grandes projetos urbanos, eles falam que
muitas vezes esses grandes projetos urbanos, eles são pensados para uma minoria que tem interesse do que para um benefício de toda a população, tá? Outros defendem, falam que realmente é muito importante a gente ter os grandes projetos urbanos que precisam acontecer, que assim eles trazem uma evolução, né, uma transformação para a cidade. E tem os neutros, que eu vou dizer para vocês que eu me encaixo nessa relação. Os neutros, eu chamei de neutros, mas na verdade seria o meio termo, né, que é necessário relativizar sem deixar de estar atento aos riscos. Então, que a gente não pode também achar que vai dar tudo errado e não fazer absolutamente nada. Mas também, se for feito, a gente precisa ficar atento, observar se essas questões dos grandes projetos urbanos não estão sendo levadas em conta só os interesses de uma parceria privada. Né? Porque quando a gente tem parceria público-privada, é um equilíbrio. Né? A gente precisa ver o que é bem para a população, para o geral, e a privada que vai, que as empresas elas também vão ajudar na questão do dinheiro. Porque normalmente o gestor público ele não tem todo esse orçamento para fazer. Né? Então eles precisam desse equilíbrio. E isso que tem que tomar cuidado. Né? A questão do setor privado ele não pode ser maior do que a do público. Mas para achar esse equilíbrio é muito difícil. Né? Mas é aí que vocês estão, os profissionais que nós estamos, que vocês vão trabalhar nisso para que a gente consiga, né, trabalhar nessas gestões públicas e conseguir fazer esse equilíbrio. É para isso que tem os profissionais para tentar chegar nesse cálculo aí tão complicado. Bom, e aí, eu coloquei aqui só um resuminho, então, do planejamento estratégico. Então, nós temos o marketing urbano, né, dentro desse planejamento estratégico. Do marketing urbano, dentro dele, nós temos como uma das ferramentas o ícone arquitetônico. E aí, como eu falei para vocês, o ícone arquitetônico, ele está muito junto com os arquitetos famosos, né? Os edifícios icônicos são construções que, desde sua concepção, vêm acarretar alguma expectativa em relação à sua implantação. E se eu colocar ainda nesse jogo mais um arquiteto famoso, eu vou ter aí uma ajuda, né? Para mitificar as construções desde a sua concepção. Esse processo de utilizar os arquitetos do Star System representam uma cartada de peso na grande arena estratégica, a mídia, né, que é o campus do SOMEC que vai falar isso. Por isso que eu falei para vocês que o discurso, o slogan, o logotipo, quer dizer, essa questão da mídia é muito importante, o discurso é muito importante em toda essa estratégia. Bom, e aí, dentro de tudo que eu falei para vocês, entra a cultura. Porque eles começaram a observar que se eles tinham todo um planejamento estratégico, mas se eles inserissem a cultura dentro desse planejamento, eles iam conquistar ainda mais um campo muito importante. Então, a cultura, ela entra nesse jogo publicitário, tá? Então, aqui eu coloquei para vocês, né? A economia informacional torna-se uma economia cultural, que faz da cultura uma mola propulsora das novas exigências do mercado. Nesta metamorfose, a cultura se torna o grande negócio da cidade-mercadoria, e essa se torna cada vez mais espetacular. Então aí vão entrar, né, já começa aí no meu tema, que são os edifícios culturais. É nessa proposta dessa cidade-mercadoria, com esse marketing urbano, com esse planejamento estratégico, utilizando da cultura, é que aí eles vão juntar tudo e vão fazer edifícios icônicos com arquitetos do Star System que são culturais. E aí eles fizeram esse bolo todo e conseguem, né, amarrar de uma maneira a trabalhar com isso. E todas essas cidades globais, elas começam a se utilizar desse procedimento. Né? Então a gente vai ter
a França usando muito, nós vamos ter, a Alemanha vai ter também, e a Espanha vai usar muito. Hoje eu vou falar para vocês da Espanha, tá? Então a cultura, ela se torna um grande negócio da cidade mercadoria. Então a gente já vai chamar, né, esse modelo ele vai se tornar um culturalismo de mercado, em que tudo que se refere à cultura se torna mercadoria. E essa cultura aí, né, vai virar um produto mágico utilizado pelo marketing urbano, resultando em uma culturalização da cidade. Gente, eu quero deixar bem claro que eu não sou contra edifícios culturais, nem nada de cultura. Na verdade, eu amo os edifícios culturais, né? Mas a gente tem que entender que há alguns edifícios que foram utilizados nesse jogo, né, de planejamento estratégico, onde a cultura ela vira um produto. Muitas vezes eles não vão levar em conta todos os elementos importantes urbanos, e aí vão causar certas problemáticas que eu vou mostrar para vocês, tá? Jameson, né, que é muito famoso por falar sobre cultura, ele vai falar que a fusão do cultural com o econômico é tão grande que é difícil descolá-lo. É uma contínua interação recíproca, um circuito de realimentação. Então, olha que interessante essa fala, quando ele coloca que agora a gente não consegue mais desligar a cultura dessa relação da mercadoria. Isso é muito complicado, mas isso aí também é muito discutido até entre os artistas, né? Essa ressignificação da arte, você colocar a arte no museu é uma coisa, se você tira dela e coloca em outro lugar, talvez a arte não vire mais arte. Então nós temos essas questões muito interessantes, né? Nesse sentido da cidade contemporânea com a transformação cultural. Bom, e daí, além de tudo isso, né, além de tudo que eu falei da cultura, tem outra questão que vem relacionado com ela, que é o turismo. Porque se você vai colocando esses edifícios culturais, você também tem um incremento no turismo. Então, foi observado aqui, eu coloquei para vocês, o quanto que a cada ano, né, o turismo ele vai crescendo, né, ele vai aumentando. O setor do turismo tem mostrado uma notável capacidade de se adaptar às novas condições de mercado. Então, quer dizer, ela está entrando nessa ideia do planejamento estratégico e está se utilizando da cultura para atrair mais turismo, alimentando o crescimento e a criação de emprego em todo o mundo, apesar das persistentes desafios econômicos e geopolíticos. E aí, né, gente, com a nossa realidade, agora realmente está enfrentando uma época muito complicada, né? Então, em 2020 a gente não pode nem usar os dados, né? Porque vai ser um ano muito atípico, e espero que 2001 a gente já consiga passar por isso, né? Mas vai dar uma diferença na questão turística. E a gente viu a complicação que né, quando a gente teve a pandemia, essa relação de uma rede que nós temos, né, mundial, em que está tudo conectado, né? Então, se as pessoas não podem mais viajar, se elas não podem mais ir nos museus, se elas não podem mais visitar as cidades, e lógico, né, questão econômica, não vou falar desse aspecto, mas tem todo um aspecto, né, econômico e social, mas olha só como tudo começa, uma coisa precisa da outra para ela acontecer. E aí a gente chama isso, né, dessa relação da rede urbana, vocês já devem ter visto aí, né? E aí eu coloquei alguns dados para vocês do quanto, né, que essa economia ela está aumentando no mundo. Esse dado está até antigo, a gente tem dados até com um crescimento ainda maior nesses últimos anos. E aí eu coloquei para vocês que toda essa relação então da cultura, do turismo, da competição, ela vai ocorrer muito
principalmente na comunidade europeia. Lá na Europa, eles têm alguns prêmios, né, prêmios e indicações para até fazer com que essa competição ela seja até maior. Então vejam, eu coloquei aqui para vocês 3 gráficos para mostrar. E eu sempre deixei delimitada a Espanha, porque vai ser o objeto que a gente vai conversar um pouquinho sobre a Espanha. Então, países dos Estados Unidos, né? Seleção, capital europeia da cultura. Então eles selecionam cidades em que vão ser as capitais europeias. E aí elas vão ter um aporte muito maior para a cultura. Então elas concorrem, elas ficam concorrendo para tentar ser. E aí vejam que Bélgica, Espanha e França estão aí em primeiro lugar. Aqui também, olha, outro prêmio, um prêmio, né, dos museus europeus. Também, a gente tem aí o Reino Unido em primeiro lugar, mas temos Alemanha, Espanha e França aí disputando o segundo. E também a gente tem aí um prêmio de museus também, né, outro prêmio e que demonstra quantas vezes ganhou. E aí, nesse caso, a Alemanha ganhou muito mais, a Espanha está aqui para baixo. Então, na questão de prêmios de museus, ela acaba ficando aí um pouco para baixo, por isso que vocês vão ver que aconteceu aí uma borbulha cultural na Espanha, nessa tentativa aí de promover a cultura e a inserção aí de edifícios culturais no país todo. Aqui tem um gráfico que eu coloquei para vocês, que nesse sentido, eles não ganharam muitos prêmios, porque, por exemplo, nesse de 2007 a 2011, o The Art Newspaper, ele coloca que só ficou entre os mais visitados o Museu Nacional do Prado e o Reina Sofia, e os dois são na capital, né, em Madrid. Então, eles precisavam diversificar. E aí essa competição é muito importante. Olha o que Montanheiro ele vai falar. É a própria identidade europeia baseada mais na importância das cidades que na dos países. Porque eles começam a competir, não de países entre países, eles começam a competir até entre as cidades. Vocês veem que aqui, Madrid ele tá alto, né, com uma quantidade alta de visitantes, mas as outras cidades não. E elas começam a querer disputar. Por exemplo, o MACBA, que é em Barcelona, ele tá mais abaixo. E aí ele começa a querer, né, Barcelona ela vai começar a querer colocar também muitos edifícios para querer crescer. Tá? Hoje eu não trouxe, um dos meus estudos são os edifícios de Barcelona, mas eu não quis trazer aqui, eu quis trazer exemplos um pouco diferentes, que talvez vocês não conheçam, né? Barcelona é mais batida. Bom, o primeiro, que esse todo mundo conhece, que é Bilbao. Né? Bilbao o Guggenheim foi se instalar, uma cidade, né? Bilbao é uma cidade industrial, ela tinha uma característica muito industrial, e aí eles falam, né, eles começam até a chamar de efeito Bilbao. Né? Uma cidade consegue superar a depressão pós-industrial com uma obra para a cultura. Mas, na verdade, gente, essa relação ficou muito conhecida. A gente quer fazer, né, um modelo de Bilbao, efeito Bilbao. Mas é importante entender que o Guggenheim, eu até assinalei aqui para vocês em amarelinho, ele é um dos elementos pensados para Bilbao, tá? Mas Bilbao ele teve um plano master que foi pensado na cidade como um todo. Isso que eu acho que é a palavra-chave, é um plano master. Não adianta você pegar e querer pingar um edifício cultural, e é isso que a gente vai ver acontecer em muitos dos outros casos que eu vou mostrar, que não adianta você querer pingar um edifício e achar que tudo vai acontecer, que vai acontecer esse efeito Bilbao numa cidade só porque um edifício ele chegou.
É lógico que aqui em Bilbao, o Guggenheim teve um efeito muito grande, mas o planejamento de um plano master pensado em toda essa estrutura também foi muito importante para que ocorresse toda essa modificação. Tá? E aí eu coloquei essa citação que eu acho engraçada, que ele coloca assim: a culpa é de Bilbao. Podemos atribuir a esta cidade a expansão da arquitetura icônica por terras peninsulares. Com estas palavras, Moix define a estratégia utilizada por toda a Espanha pós-Bilbao. Então, depois que teve esse modelo, por isso que eu coloquei ele grande, aí vai acontecer um monte, né, dessa estratégia. Houve um crescente número de edifícios culturais no país, a chamada borbulha cultural, pois todos almejavam realizar os aclamados milagres. Então, depois que deu muito certo em Bilbao, todo mundo queria ter. Todas as cidades falavam: não, eu também quero ter um edifício cultural, porque eu também quero ter essa renovação. E depois que aconteceu isso, gente, eles ganharam muito dinheiro, né? Teve muitos investidores, então aconteceu mesmo uma transformação nessa cidade. E aí todo mundo queria. Bom, e aí eu trouxe para vocês 5 exemplos espanhóis pós-Bilbao, né, dessa vontade aí de acrescentar e de colocar edifícios culturais na cidade. Eu trouxe 5, mas tem vários outros. Eu coloquei até outras bolinhas, não sei se está dando aqui para ver, mas elas são mais claras, que eu não vou falar para vocês, mas que elas existem também. Então, pipocou toda a Espanha de edifícios culturais nessa vontade, né, de ter essa requalificação, essa mudança, essa alteração aí nas cidades. Essas inserções culturais, elas aconteceram aí na década de 90 e 2000, que a gente vai ver. A primeira delas, que eu vou mostrar para vocês, é a Cidade da Cultura da Galícia, em Santiago Compostela, fica aqui, bem no cantinho, né? Compostela, ele já é, né, uma cidade muito famosa pela rota, né, do caminho de Compostela, mas eles fizeram um concurso internacional, então, em 1999, e o ganhador desse concurso foi o Peter Eismann. E ele, então, ele tem toda uma característica, né, bem peculiar, e ele vai, então, pensar nesse conjunto aí, esse complexo desse edifício cultural. E aí vocês podem ver aqui pela imagem um pouco de como ele né, como que ele trabalha aí, como se estivesse saindo, né, dessa topografia. Ele fala que tem a ver também com os caminhos, né, de Compostela. Então ele faz esses eixos como se fossem 5 caminhos que levam a Compostela. Um dos organizadores, ele fala, né, que dentre todos os projetos, o de Eismann foi o que melhor respondeu aos quesitos do programa, devido à sua singularidade, tanto conceitual como plástica, assim como a sintonia com o lugar. Então, nesse concurso, participaram muitos arquitetos, e bastante arquitetos bem famosos. Já não vou, Santiago Calatrava, vários arquitetos muito, muito famosos, eles prestaram mais, o Peter Eismann acabou ganhando. Aqui eu coloquei para vocês, né, um complexo, ele tem 6 edifícios, mesmo que no conceito inicial ele pensava no caminho de Compostela que seriam 5, mas depois compõe esses eixos 6 edifícios. E segundo os idealizadores da proposta, e aí que começa a crítica, né, o complexo deveria ser um dos 10 museus mais importantes do mundo. Porque, olha, ele demandou, olha o tamanho desse complexo, né? Ele demandou muito dinheiro. Porém, no ranking, né, de museus mais visitados, ele, de 2007 a 2012, ele não consta na lista. Então, quer dizer, um complexo que foi feito para ser, assim, muito importante, e ele nem consta na lista. E se a gente for falar assim, não, mas
Ele foi feito, mas vai ter um incremento, ele não é muito visitado, mas vai trazer um incremento maior no turismo. Mas Santiago de Compostela não precisa desse incremento, porque muitas pessoas já fazem esse caminho, né, devido à catedral, que eu até coloquei para vocês, que muitas e muitas pessoas vão, né, para essa catedral. Tem toda uma relação desde da época medieval, né, com a peregrinação. E aí tem uma relação do valor também. Foi muito caro esse complexo. Então, no início do projeto, estimava-se um valor de 108 milhões. Em 2008, o valor já estava praticamente quadruplicado, 388,2 milhões de euros. Quer dizer, então, algo que era para ter um valor, ele ficou 4 vezes a mais. É muita diferença, né, do que você achava que ia ser para o que ficou. E para não ter tantos visitantes quanto eles esperavam, e para não ter um incremento tão maior de turistas, e a manutenção desse complexo, né, gera um gasto de 1,5 milhões anuais, com apenas 1/3 do complexo aberto ao público, porque ele não consegue lotar, não consegue encher todo o resto. Então, esse já é um grande problema, né, nesse sentido. Vou mostrar outros para vocês. Vamos lá para o Centro Cultural Internacional em Áviles. Esse é um centro cultural que é Centro Cultural Oscar Niemeyer. Ele recebeu o Prêmio Príncipe das Astúrias em 1989. E aí ele começou a ter então um relacionamento aí com o Principado das Astúrias. E aí ele pegou e doou um projeto para o Principado desse centro cultural. E aí eles começaram a fazer, né, porque ele queria ter esse compromisso internacional, né, da produção de conteúdos culturais, associado, né, a uma zona dedicada à excelência e educação e cultura. Oscar Niemeyer já chegou a falar que esse centro cultural foi o que foi mais importante dos edifícios que ele fez na Europa, tá? Só que depois aconteceram várias brigas, né, e dele, né, do instituto dele com o Centro Cultural. E aí, em 2011, houve a retirada da Fundação Niemeyer da organização do centro. E aí, essa problemática, porque uma coisa é você ter um arquiteto do Star System fazendo um ícone arquitetônico. O problema é quando ele quer retirar o nome dele. Porque lembra que eu falei para vocês que a mídia, a questão do marketing é super importante? Daí como acontece essa retirada? Então essa problemática ela causou-se um grande impacto nas atividades desse complexo, pois a marca do arquiteto fez com que tal edifício se popularizasse, e aí ele perde essa força. Por isso que eu falei para vocês que é um vínculo que acontece do ícone e desse complexo. Bom, e daí a gente vai para a cidade do Circo de Alcorcón. Esse é bem não conhecido, eu acho que vocês não conhecem, porque quando eu fui pesquisar também era bem desconhecido para mim. Alcorcón é uma cidadezinha pequena, né, e ela queria ser colocada, né, o prefeito ele falou assim, eu quero colocar Alcorcón no mapa, porque ninguém conhece. E aí ele pensou, mas como farei isso? Então ele usou, né, de verbas, verbas que ele usou, na verdade, para uma questão de moradia, ele pegou, e uma porcentagem disso ele utilizou para a cultura. E aí ele conseguiu pensar nesse projeto. Então ele não usou, tá, uma marca, então ele não usou um arquiteto do Star System, mas ele fez um ícone. É muito grande esse complexo, vocês podem ver aí. E só que é uma cidade pequena, né, gente? Então não teve fôlego para aguentar todo esse valor. E aí a cidade, esse edifício cultural tão gigantesco,
ele ficou, olha, ele foi orçado em 120 milhões. Com a obra em 69% finalizada, nem 100% finalizada, ela já havia aumentado em 40% o valor do seu orçamento. E nem estava ainda finalizada. Imagina, se finalizasse, ela ia subir ainda mais. E aí, acabou o dinheiro. Então, nessa fase, ela foi suspensa por falta de recursos. Tá? Então, veja, imagina um complexo desse tamanho, né, com um potencial muito grande, mas que a escala é tão monumental que ela não condiz com o orçamento, não condiz com a necessidade da população, né, ela foge daquele equilíbrio que eu falei para vocês. Bom, essa aqui é mais conhecida, né? Vou falar da Cidade das Artes e Ciências em Valência. Essa Cidade das Artes, ela foi feita por Santiago Calatrava. Então, após o enchente de 1957, o curso do rio Túria, ele foi desviado para que suas águas não passassem mais pelo centro de Valência. E aí, nesse antigo leito do rio, que foi construída, né, aqui a Cidade das Artes e das Ciências, um complexo arquitetônico, cultural e de entretenimento. Ele vai ter aí 5 edifícios, todos eles. A gente tem o primeiro, que é um planetário. O segundo, ele é um jardim de esculturas e um passeio paisagístico, sempre feito pelo Santiago Calatrava, tá? O Museu de Ciências, né, Príncipe Felipe. Esse aqui foi um dos únicos edifícios, vocês podem até ver pelas características, pela não grandiosidade, ele é mais contido na escala, ele não foi feito pelo Santiago Calatrava, tá? Esse ele foi feito, é uma realização póstuma do madrilenho Félix Candela. Então vocês podem ver a diferença, né, do Calatrava e do Candela. Bom, depois também tem a Casa de Ópera, né, e Centro Cultural, e nós temos a Ágora, que é um espaço aí multifuncional. São vários edifícios icônicos, né, nesse complexo, não é só um, é muitos. E além disso, o Santiago Calatrava, como ele gosta muito, ele fez uma ponte, né, para fazer a ligação aí da cidade, né, com esse outro pedaço, porque essa área meio que ela também é uma barreira, né, então ele faz essa ligação entre esses dois lados. E a Moix, ela vai até falar, Valência, ela passou do monocultivo de cítricos, que antes foi o pilar de sua economia, ao monocultivo Calatrava. É como se o Calatrava tivesse plantado, né, um monte de edifícios, porque é muita coisa. Bom, o início da execução da obra foi em 1996, a inauguração foi em 98 e o projeto ele foi finalizado mesmo em 2009. Em 1990, né, o início do projeto, quando faz, né, o orçamento, eles falavam que ia valer 175 milhões de euros. Em 2007, que nem tinha sido ainda finalizado, porque ele só foi em 2009, ele já estava custando 1 bilhão e 137 milhões de euros. Gente, olha só, né, como ficou muito mais caro, né? Então, o arquiteto Santiago Calatrava sofreu nesses últimos anos diversos processos judiciais, né, pela magnitude dos projetos com altos custos e de construção e com problemas projetuais e estruturais. Teve problemas, gente, na elementos de cobertura. Teve hora que o elemento ele estava dando problema, eu estava tendo goteira, pingando, eu estava tendo alagamento dentro do complexo, porta soltando. E aí, depois de 8 anos construindo, né, todo esse trabalho aqui do edifício, começou as placas caírem, se soltarem. E daí esse centro cultural teve que ser paralisado por um tempo para consertar tudo isso.
E isso custando 1 bilhão 137 milhões de euros. E aí vem a pergunta, né? Como, com que finalidade, por que se levou a construir uma obra com tal características e proporções? E por último, desses exemplos aqui, eu vou mostrar para vocês o Metropol Parasol em Sevilha. Esse também é bem famoso. Ele foi um concurso internacional. No anterior, é importante também falar que não foi feito concurso, tá? Por o Santiago Calatrava ele morar próximo de Valência, ele foi determinado por aquele projeto. Então, não foi feito concurso internacional de projetos. Aqui já não. Nesse caso do Metropol Parasol, ele teve um concurso internacional em 2004. E aí um arquiteto berlinense, ele vai ganhar esse concurso e vai inaugurar então a obra em 2011. Ela foi feita, né, primeiramente, para fazer sombra, né? Parasol quer dizer para quebrar o sol, né? Por quê? Porque Sevilha é uma das cidades, acho que a mais quente da Espanha. Então seria para realmente quebrar esse sol e conseguir fazer um espaço mais gostoso, público. Essa área é uma área que estava vazia, que antigamente ela era um mercado, e depois ela perdeu a função dela, virou um estacionamento. Então essa área era um grande estacionamento, e aí depois começou a ficar em desuso, e aí eles fizeram esse projeto. Aí no projeto eles retomaram então o mercado, colocaram lojas, restaurantes, e aí eles mirante em cima, e aí no subsolo eles quiseram colocar um museu. Eu quis até falar para vocês, porque falaram, mas por que você está falando de um parasol e a gente está falando de edifício cultural? Mas não, porque no subsolo eles fizeram esse museu. E olha só que interessante. Foi feito um museu, na verdade eles não iam fazer um museu, eles iam fazer um estacionamento no subsolo dessa área. Mas quando eles cavaram, eles acharam uma cidade romana. E aí, para tudo, muda de ideia, então não fizeram, né, esse estacionamento e fizeram o museu. E essa estrutura, então, é considerada esse ícone, né, esse marco aí da linguagem arquitetônica. E aí ele fala, porque tira Sevilha da lista das cidades grandes espanholas sem um ícone arquitetônico contemporâneo no chamado casco histórico. O casco histórico, que seria o centro histórico. Então veja só, olha só a competição. Nossa, né, todas as cidades espanholas com casco antigo, né, com centro antigo, ela tem agora um edifício contemporâneo. Nossa, só Sevilha que não vai ter? Então eles acabam fazendo. Então, né, vem naquele sentido que eu falei para vocês. Essa afirmação deixa clara, então, a espanhola de inserir ícones arquitetônicos para a promoção urbana por meio do planejamento estratégico. Bom, e aí a demora. Então, nesse sentido, teve um problema da demora. A intenção era começar no final de 2004, para que a obra estivesse acabada antes das eleições em março de 2007, mas ela só começou em outono de 2005, e depois elas demoraram 6 anos para ser finalizada. Já demorou 1 ano só para começar, e aí depois ainda demorou mais 6 anos para ser construída. E aí, gente, quis trazer para vocês que depois de toda essa relação, né, de toda essa borbulha cultural espanhola, aconteceram muitas críticas, né, na Espanha. Eu trouxe alguns meios de comunicação para vocês que falaram um pouco sobre isso. Aqui é um documentário, Quando Éramos Cultos. Eu vou até ler aqui essa relação, porque tem muitos nomes de jornalistas, mas foi em 2000. Crítico intitulado Quando Éramos Cultos, dirigido pelo jornalista Jorge Évoli.
no programa, são analisadas algumas obras culturais espanholas que fazem parte da intitulada bolha cultural. E aí, como aqueles casos que eu acabei de mostrar para vocês. Pedro Valim, que era um jornalista da La Vanguardia, foi entrevistado nesse documentário sobre o projeto do circo lá de Alcorcón. Ele intitula as bolhas culturais como Vida de um Pastel, que significa, segundo ele, né, que a última consequência da produção imobiliária. Ele diz que a construção vai custar o dobro que as construções em Bilbao. Você vê, né? Vai custar o dobro e não teve nenhum ganho. Então, muito diferente de Bilbao. Parece a mesma coisa, mas não é, tá? Quem governava na época do início da obra era o Partido Socialista e quem paralisou a obra por falta de recursos em 2011 foi o Partido Popular. No documentário é possível notar o abandono do imenso complexo e a afirmação que este tipo de projeto ou de tal abandono por falta de verbas vem acontecendo, segundo ele, em menor ou maior proporção nas províncias espanholas. E aí, gente, ele vai, né, comentando e falando de várias obras e dessa problemática, tá? Eu não vou ler tudo porque eu tô vendo aí meu tempo, tá quase acabando, tenho várias coisinhas ainda para mostrar. Bom, aí a gente tem esse outro meio de comunicação que é What the Recession Looks Like Instead. O que ele vai falar? Foi muito engraçado. Essa mídia, o que ele fez? Ele fez uma seleção de fotos, né, que iriam denunciar um pouco os problemas da Espanha. Então, tinha foto de violência, né, tinha foto das cidades degradadas, então tinha várias fotos, né, sobre problemas. E aí apareceu essa daqui que eu coloquei para vocês no slide. Aí vocês olham e falam, mas como pode um problema, né, uma seleção de problemas da Espanha, e aí colocarem uma foto dessa? E aí que vem que eu mostrei para vocês. Essa aqui é uma foto da Cidade das Artes e das Ciências de Valência, em que ele fala que a problemática nesse sentido é a relação, né, do custo do complexo, né, que escalou muito dinheiro, foi a implosão do setor da construção, trouxe a público a denúncia de casos de corrupção envolvendo políticos, promotores imobiliários e banqueiros, uma história que a gente já conhece, né, pessoal? Durante uma década de fácil acesso ao dinheiro a baixas taxas de juros após a entrada da Espanha no euro, em 1999. Então vejam aí que a gente tem esse contexto, e essa borbulha ela também tem a ver com o contexto político e econômico, né, do país. Bom, e aí o último que eu coloquei para vocês no sentido da mídia é o do Los 10 maiores errores urbanísticos da Espanha, que ele vai falar o seguinte, ele vai também falar, né, dos 10 maiores erros urbanísticos e vai colocar a cidade do Circo de Alcorcón, a cidade da cultura da Galícia e as setas de la Encarnación, que é o Metropol Parasol que eu falei para vocês. Então, nessa mídia, ele vai colocar, ele vai falar o seguinte: em todos, a crítica recai sobre o custo elevado das obras e do seu sobrecusto muito elevado. 40% na cidade do Circo, com 69% do complexo construído e 70% no projeto do Metropol Parasol. Também foi citado o alto preço de manutenção da Cidade da Cultura, que chega a ultrapassar 1,5 milhões de euros, sendo que apenas um terço de seus 46 mil metros quadrados encontram-se abertos ao público. Então, eu já mostrei tudo isso para vocês, mas eu queria que vocês vissem que não é só a gente estudando, mas o meio de comunicação também falou e criticou muito todos esses projetos. Bom, então, só para a gente, né, arrematar essa questão da Espanha,
a análise crítica dos edifícios culturais é possível elencar alguns aspectos. O custo das construções culturais foram muito altos, deixando o poder público com grande dívida e sem expectativas do retorno financeiro. Além disso, a manutenção de tais complexos, pela sua escala, possui um custo elevado, dificultando ainda mais a gestão desses empreendimentos. A falta de um plano master, que eu falei para vocês que aconteceu, né, em Bilbao, dificulta a conexão de tais edifícios com o entorno, e esta desintegração urbanística acarreta uma quebra no tecido urbano, tornando os edifícios culturais uns elefantes brancos. O programa dos edifícios deveria integrar a população e criar uma identidade local, disseminando a cultura e buscando atrair os residentes, não apenas os turistas. Outro problema é o conteúdo fraco de alguns complexos, onde a parte exterior torna-se mais importante que o interior, transformando-se em embalagens turísticas, e aí vem também a questão do simulacro, né? Então, muitas vezes, isso acontece aqui, né, em Niterói. Muitas pessoas vão no museu de Niterói, dos Carnemar, tirar foto lá de fora para mostrar que conheceu e vai embora. E nem entra para ver. Até porque também, muitas vezes, também não está tendo muitas exposições lá dentro. A grande busca de arquitetos renomados para a elaboração dos projetos, em muitos casos, acarreta um desvirtuamento das características locais, sofrendo de superescala e desintegração paisagística. E essa mega dimensão, e aí vem, gente, essa relação com a malha urbana, né? Porque esses edifícios tendo uma escala muito grande, né, sendo de uma super escala, superestimados, eles ocorrem essa desintegração da paisagem. Eles viram um obstáculo e não tem uma relação de uma estruturação com um todo e até com o entorno. Né? Eles acabam não olhando, né? Parece que o edifício ele não olha para o entorno imediato. Tá? E essa mega dimensão ocasiona uma perda do controle da demanda, transformando alguns complexos em desertos urbanos. Bom, e aí, eu não sei como é que tá o meu tempo. Eu trouxe também para a gente ligar um pouquinho da Espanha com o Brasil para trazer mais para a nossa realidade. Como é que tá? Eu posso falar mais um pouquinho? Pode sim, professora. Nós temos mais meia hora. Então tá bom. Então eu vou trazer, porque eu acho que é interessante a gente também entender como tudo que aconteceu lá na Espanha, ele reflete, né, nessas relações aqui pra gente, né, no Brasil. E aí eu trouxe o caso do Rio de Janeiro, pra gente fazer um pouquinho dessa relação. O Brasil também teve, gente, o planejamento. E o modelo lá de Barcelona, lá da Espanha. Então, ele até trouxe consultores lá de Barcelona para ajudá-los em todo esse planejamento estratégico no Rio de Janeiro. Então, vejam como é muito interligada essa relação que eu falei para vocês, espanhola, o que nós temos aqui no Brasil, tá? Aí eu trouxe só 2 exemplos, só para contextualizar para vocês, que a gente vai conversar um pouquinho, são os edifícios culturais do Porto e depois a Cidade das Artes na Barra da Tijuca. Bom, e aí, nos estudos que eu fiz, eu consegui fazer uma análise e perceber que muito, né, de tudo que tinha do planejamento estratégico, eu li os vários planejamentos estratégicos do Rio de Janeiro, eu percebi que eles tinham todo um enfoque para o marketing urbano. Né? E aí, nesse pedaço, eu fui pegando os pedaços que eles falavam sobre isso para tentar ver essa relação, né, de todo o planejamento estratégico, marketing urbano, com os edifícios culturais. Bom, e aí eu vou colocar para vocês das gestões do César Maia e do Eduardo Paes. Que seria de 1993 a 2013. Na gestão do César Maia, que foi, na verdade, a primeira gestão que trouxe esse planejamento estratégico, né, para o Rio de Janeiro, a primeira delas foi Rio Sempre Rio.
uma e aí sim eles trouxeram então esses consultores catalães, né, para ajudar nesse desenvolvimento. E aí eu coloquei para vocês que em uma parte do planejamento estratégico estava escrito assim: Linha Estratégica Rio 2004, Produto Rio, Museu Guggenheim. Gente, essas 3 palavras aí resumiram tudo que eu falei para vocês, né, do conceito aí do planejamento estratégico, do produto, cidade de mercadoria. E aí sim, então o César Maia, ele queria colocar o Guggenheim. E ele trouxe, né, essa ideia. Ele tinha conversado já com o Guggenheim ia vir. E daí ele contratou o Jean Nouveau para fazer, né, esse projeto. E aí o Jean Nouveau, ele pegou e ele fez, né, um projeto para o Pira, aqui, o Cais Mauá. Só que, gente, olha o projeto. Né? Se você está chegando aqui de navio, você não consegue enxergar nada, né? Porque tem uma barreira aqui e um paredão separando o Pira aqui do resto. E aí, aqui ele pensava em fazer assim aqui em cima desse redondo aqui, ele pensava em fazer assim uma nuvem com vapor d'água, sabe? Umas ideias. Só que os arquitetos do Rio de Janeiro ficaram muito, muito irritados com o projeto e entraram com um processo contra a inserção tanto do Guggenheim, porque eles achavam que era um investimento muito alto para trazer, porque você tem que pagar uma franquia imensa para trazer um Guggenheim, e também do arquiteto, né? Do arquiteto não ser escolhido por concurso e ainda trazer um projeto desse, né, com essas características. Tá? Tudo isso fez com que fosse barrado essa ideia. Então, o César Maia, ele queria trazer para essa área, aqui o elevado ainda até estava aqui ainda, né? E foi barrado. E aí, como foi barrado, e ele estava com essa ideia de fazer um edifício cultural e numa área que era importante, ele foi para onde? Aí ele fala, bom, então eu vou para uma outra área que está sendo muito importante no sentido imobiliário, né, da cidade. E aí ele vai pensar na Barra da Tijuca. Então a outra estratégia, isso no outro plano estratégico dele, né, no planejamento estratégico, ele vai chamar as cidades da cidade, ele vai colocar a estratégia 1. Aí ele já muda. Ele já tira, né, já para de pensar no Museu Guggenheim, porque isso aqui ficou um tempo na justiça para ver o desenrolar da situação. Então ele já coloca a estratégia 1, específico para a Barra da Tijuca, indicando ações para fortalecer o setor turístico e produzir um produto Barra. Então, o produto Rio aqui de cima era o Museu Guggenheim, agora troca, então vamos agora no produto Barra. E daí, como não deu certo o Guggenheim, ele pensa no produto Barra e vai fazer, então, a Cidade das Artes lá na Barra da Tijuca. E ele vai começar, então, essa ideia. Ele apresenta o projeto em 2002, mas, gente, como todos os projetos que eu mostrei espanhóis de grande vulto, sem um plano master, é sempre uma falta de um pensamento urbano, o que vai acontecer, ele vai ter muito... Primeiro que a inserção dele vai ser complicada, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas depois ele vai ter muitos problemas de paralisação, vai ter a questão orçamentária vai aumentar muito, a obra vai ser abandonada na época dos Jogos Pan-Americanos, porque não vai dar conta, o orçamento não vai dar conta de fazer a Cidade das Artes e também, antes chamava Cidade da Música, tá, gente? Se vocês verem Cidade da Música, é a mesma coisa, eles só mudaram de nome. Então eles também não dão conta de fazer os dois, né, os Jogos Pan-Americanos e esse edifício, então é paralisado. Então fica muito tempo paralisado. Então vocês veem, em 2002 a 2008, só
tentando e parando, e em toda essa problemática. Em 2008, ele inaugura, que estava acabando a gestão, mas a obra não estava acabada. Ele acaba inaugurando com ela faltando um monte de coisa. Tá? Aqui, falando um pouco dessa relação com o urbano, nós temos que ela foi colocada no meio, né, de um nó, né, de viário muito grande. Né? Então, a gente tem aqui o Terminal Alvorada, aqui embaixo, e aí a Cidade da Música em cima. Então, é uma dificuldade. Para você chegar a pé aqui, tentar, por exemplo, você está aqui no shopping e tentar ir para a Cidade das Artes, ou você para em algum ponto, porque aqui a gente tem um ponto do BRT, e para tentar vir para cá, é muito difícil, gente. Muito. Aqui, a gente tem a parte do BRT em que afunda, os mergulhões. Isso que eu estava tentando achar a palavra. Os mergulhões, aconteceram vários acidentes já aqui. Então, aqui a complexidade viária é muito grande. Ele vai colocar o edifício bem aí, né? Só que ele já foi escolhido pelo prefeito, né? Não tinha sido escolhido por uma equipe técnica que achou que era o melhor lugar. E aí, quando foi falado, não foi feito também concurso público, foi escolhido o Christian de Portes-Saint-Parc para fazer esse edifício. Ele levou o Christian de Portes-Saint-Parc de helicóptero para ver a área, e aí o Christian de Portes-Saint-Parc gostou, falou: vai ser um lugar bom, porque vai ser bastante icônico, né? Vai mostrar muito bem o meu trabalho. Porque ele também queria fazer o quê? Um ícone arquitetônico, né? Que chamasse atenção também pro nome dele. Então, fica muito nessa relação também, né? Dessa questão do marketing próprio também do arquiteto. E então, rapidamente falando sobre isso, a gente já tem uma problemática aí muito grande no sentido da malha, né, urbana de todo esse entorno do edifício cultural. Bom, quando chega a gestão do Eduardo Paes, ele vai fazer o plano estratégico 2013 e 2016, e aí ele vai colocar o quê? Pilares de aspirações, centro político e cultural, plano de promoção e marketing da cidade, plano de interação com o turista. E aí ele vai mostrar que ele tem intuito na Zona Norte e Central. E no plano estratégico 2013-2016, aqui faltou a data, tá errado. Conquistas, os eventos internacionais e o projeto Porto Maravilha. Então, na verdade, ele está falando a mesma coisa. Ele vai voltar naquela área do César Maia, que estava parada pelo Guggenheim. Ele vai falar: não, vamos voltar, porque lá a gente vai ter que fazer a questão do Porto Maravilha, né, que é uma operação urbana, e aí vão ter os edifícios icônicos, e também a gente vai terminar a questão da Barra, né, porque tinha que terminar, né. Então, o que ele vai fazer? Aqui vai mostrar a incidência, que eu acho super interessante esse mapa, que é a incidência das atividades do Pan-Americano e da área de incidência de atividades das Olimpíadas, que foi na gestão do Eduardo Paes. Vejam, gente, que tanto no Pan-Americano, que foi do César Maia, quanto a área de incidência das atividades das Olimpíadas, é praticamente a mesma área, dando ênfase sempre ao centro e à Barra. Tá? Então, por isso que esses dois lugares sempre vão estar aí em destaque e tentando, né, e cada gestão tentando trabalhar essas áreas. Porque lembra que eu falei para vocês que além dos ícones e das marcas, a gente tem também os eventos emblemáticos. Então, o Eduardo Paes, ele vai trabalhar de novo naquele cais, e aí ele chama, né, o Santiago Calatrava para fazer o Museu do Amanhã. Então, o que o César Maia acabou não conseguindo com o Guggenheim, o Eduardo Paes, ele acabou conseguindo fazer o Museu do Amanhã. Então, mesmo com a mudança, foi feito o quê? Um edifício cultural, o quê? Um museu. Tá?
E aqui eu não vou entrar nesse contexto, depois a gente pode conversar, se vocês se interessarem, que aqui toda nessa área foi feita essa operação urbana, consorciada. Então, o elevado que tinha aqui, que eu mostrei para vocês da outra foto, ele foi retirado, né? Eles fizeram mais edifícios icônicos, eles fizeram toda uma requalificação da estrutura, eles colocaram o VLT. Então, foi feita muitas transformações nessa área do Porto Maravilha. Mas a gente tem também algumas problemáticas, né? Como a questão da grande outorga onerosa que eles utilizaram nessa região. E o que aconteceu, né, com essa Cidade das Artes? Na parte do Eduardo Paes, é que eu coloquei uma linha do tempo para vocês verem o quanto durou a obra, né? Ela foi de 2012 a 2013, metade ela foi com o César Maia, metade com o Eduardo Paes, né? Então o Eduardo Paes, ele pega então em 2009, ela já tinha sido inaugurada, mas ele pede, quando ele entra, uma auditoria, e aí eles veem que falta ainda muita coisa para concluir. Eles iriam precisar de mais 150 milhões, né, para concluir a construção. E aí viram, né, indícios de superfaturamento, então saiu muita coisa, né, nessa relação no jornal. Até uma próxima vez. Bom, então só para concluir, gente, vejam que aqui no Rio de Janeiro, mesmo a gente mudando, porque o César Maia e o Eduardo Paes, eles eram oponentes, né? Mas mesmo eles sendo oponentes, eu coloquei aqui para vocês as várias gestões de cada um, mesmo eles sendo oponentes, vocês vão ver que o ênfase do marketing urbano, desse planejamento estratégico, foram mais de 20 anos utilizando uma mesma ferramenta, né? Ora um faz um Guggenheim, o outro faz um Museu do Amanhã, mas é a mesma ação, né? A mesma estratégia sendo colocada. Então, para vocês verem como a estratégia do planejamento que foi utilizada aqui no Rio de Janeiro, que foi muito utilizada lá na Espanha, ela foi consolidada aí em 20 anos, independente da gestão, independente se eram oponentes, partidos oponentes, mas foi, vamos dizer, uma ênfase, né, um direcionamento muito parecido. Tá? Então aqui eu quis deixar para vocês a relação do planejamento estratégico espanhol com o planejamento estratégico carioca. Bom, obrigada. Eu tinha programado por 1 hora, falei mais uns 10 minutinhos a mais, mas espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui o link da minha tese de doutorado, que tem falando sobre isso e mais outras coisas, então quem se interessar pode dar uma olhadinha, tá lá disponível, só dá para baixar. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado e eu tô aqui para responder dúvidas que vocês tiverem. Obrigado, professora Geise. Pessoal, aproveitem esse momento para tirar as dúvidas que vocês tiverem. Aproveitem a professora Geise e tirem as suas dúvidas. Oi, professora, boa noite. Oi, boa noite. Priscila, posso perguntar? Claro. Tá. Então, primeiro, a palestra foi ótima, o conteúdo foi excelente, com todos os estudos que a senhora trouxe, eu adorei. Obrigada por isso. E eu queria saber como a senhora relaciona, principalmente essa questão do planejamento estratégico, essa coisa de vender a cidade como um produto, se em algum momento a senhora percebeu, sentiu e relacionou ao processo de gentrificação, e principalmente quando há a falta de uma... A questão da gentrificação acontece em quase todos os grandes projetos urbanos. Né? Então, não só com a questão dos edifícios culturais, mas com todos os projetos que a gente tem aí em uma grande escala, né? Porque eles acabam
tendo, né, que ocupar um grande espaço, e aí com isso eles vão desapropriando, demolindo, então muitas pessoas acabam saindo, né, dos seus lugares, tendo que ir para a periferia, e aí a gente tem um aumento também dos valores, né, dos terrenos e dos edifícios e dos imóveis. Então acontece. O que eu tenho para falar, na minha opinião, sobre a gentrificação? Porque muitos acadêmicos, eles são bastante ferrenhos no sentido de causou gentrificação, não pode. Eu já não sou totalmente não sou a favor, tá? Não sou a favor, mas também não sou completamente contra, no sentido dessa maneira. Qualquer coisa que você vá fazer de benefício urbano, automaticamente, por a gente estar trabalhando num território que é capitalista, né? Que a gente tá num sistema capitalista, o benefício que você vai fazer nesse território, automaticamente ele vai aumentar o valor da terra do entorno, tá? Então, aumentando o valor da terra do entorno, pode ser que algumas pessoas elas tenham que sair porque elas não vão conseguir pagar. Isso é ruim, tá? Isso é ruim, mas quase todas as intervenções vão acontecer isso. Então eu falo que o importante é aquele equilíbrio, é você ver a escala. Não pode acontecer isso muito. Não que não vai acontecer nada, isso vai acontecer, mas não pode acontecer em escala muito grande. Então existem alguns instrumentos que você pode fazer para ajudar aquela população que já mora no local a ficar nesse lugar. Então você tem, por exemplo, algumas ajudas no IPTU para as pessoas que são do lugar. Então você tem algumas dinâmicas para conseguir trabalhar com essa população. Ou, por exemplo, vai construir um edifício numa área. Então você pode trabalhar com cota social, aluguel social, designar alguma área bem que vai ser muito valorizada para uma. E conseguir com isso, você consegue esse equilíbrio. E aí você consegue diminuir essa questão da gentrificação. Tá? Espero que eu tenha respondido. Tem mais alguma? Priscila? Oi? Não, respondeu sim, professora. Obrigada, viu? Nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguém mais? Aproveitem essa oportunidade, pessoal. Mais alguém? Então, acredito que não. Professora Geise, que eu posso aqui agradecer a professora ter aceito o nosso convite e ter compartilhado conosco esse conhecimento de extrema importância para os alunos e também para nós professores. Temos alguns professores assistindo, temos os alunos, então acho que eu falo em nome de todos da arquitetura da FAIP, que nós agradecemos esse tempo que a professora pôde compartilhar conosco. Eu quero. O Wagner. Sim. Professora Geise, caso seja possível, tem como compartilhar esse arquivo para a gente estar disponibilizando para os alunos, porque é uma riqueza de detalhes maravilhoso, é maravilhoso. Eu acho que você foi muito feliz na sua palestra. E talvez, né, até para eles estarem aprofundando tudo, se depois você puder fazer esse compartilho, a gente passa para os alunos. Posso sim, pode deixar que eu mando para vocês. Então, tá bom, agradecendo. Perfeito, professora. Acredito que esse arquivo possa auxiliar muito os alunos. Acho que a colocação da professora Sandra foi cirúrgica agora em lembrar. Então, professora, acho que nós podemos fazer é agradecer mesmo. E que uma próxima oportunidade a professora possa estar conosco de maneira presencial, a professora possa conhecer a nossa instituição, que possamos ter mais tempo para poder refletir sobre esse tema. Eu estou à disposição.
Então é isso, pessoal. Vamos encerrar a nossa palestra de hoje com os agradecimentos à professora Geise, à professora Sandra também, que compartilhou o seu tempo, o seu conhecimento, nos auxiliou para que fosse possível fazer esse evento. Aos alunos eu peço que olhem o chat daqui a pouco, que eu vou disponibilizar o link para que vocês possam responder o formulário para a presença. E fica aí o agradecimento, pessoal, de toda a comissão do evento. Espero que tenha sido bom para vocês. Ficamos à disposição para feedback, dúvidas, o que for preciso. É só entrar em contato conosco. Então, muito obrigado a todos que estiveram presentes como ouvintes e também a nossa palestrante. Muito obrigado, professora. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, professora. Muito obrigado.